Mateus capítulo 18 e verso 21. Texto muito conhecido. Eu quero dar uma breve explicação para você aqui, para que você possa entender bem o que está acontecendo. Um dia, Pedro chegou em Jesus, aqueles diálogos que tinham. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou para Jesus assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Eu devo perdoar meu irmão 7 vezes? Se o meu irmão pisar na bola, se o meu irmão me trair, se alguém fizer mal para mim, quiser me prejudicar, eu tenho que ficar perdoando essa pessoa 1, 2, 3, 5 vezes? E aí Jesus então diz: olha, você deve perdoar não só apenas 7 vezes, mas você deve perdoar cadê aqui? Me escapou. 70 vezes 7. Você deve perdoar seu irmão 70 vezes 7. Aí Pedro ficou com aquilo na cabeça e Jesus resolveu então contar uma parábola. E aí Jesus disse assim para Pedro: olha, Pedro, é o seguinte, tinha um rei muito poderoso, muito rico, e esse rei um dia resolveu acertar as contas com os seus servos. Tinha um monte de gente que estava devendo para ele. E esse rei muito poderoso começou a chamar um por um dos seus servos para acertar a dívida. E aí ele chamou um, chamou 2, e ele resolveu chamar um outro. Na hora que esse outro chega, o rei fala para ele o seguinte: olha, você está me devendo, e a quantia de dinheiro que você está me devendo é muito grande, mas eu preciso receber. Você precisa me pagar. Quando que você vai me pagar? Aí o homem, o servo, o escravo, disse a ele: olha, eu não tenho como te pagar. Esse valor é muito alto. Esse valor é gigantesco. Eu não tenho esse dinheiro agora. E aí o rei falou: olha, eu sinto muito, mas eu preciso receber esse dinheiro. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou vender a sua esposa como escrava para eu ganhar um dinheiro. Eu vou vender o seu filho também. Eu vou vender tudo que você tem para que então a gente possa começar a acertar essa dívida. Beleza? E aí o homem então ficou desesperado. E ele se ajoelhou, se prostrou diante do rei e falou assim: rei, por favor, eu te imploro, tenha um pouco de paciência comigo. Tenha misericórdia de mim. Eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu vou dar um jeito de pagar essa dívida. Então o rei, ouvindo esse clamor desesperado do servo, o rei, que tinha um coração muito bom, o rei falou assim: olha, então faz o seguinte, você não precisa pagar essa dívida não. Eu vou liberar você dessa dívida, beleza? A dívida é muito alta, é gigantesca, mas eu vou perdoar você, eu vou liberar você dessa dívida. Ok. Aquele homem ficou muito feliz. Ele ficou maravilhado com isso. Ele falou: nossa, ainda bem que o rei me perdoou. Ainda bem que eu me livrei dessa dívida. Eu não teria condições e eu não gostaria de ver a minha esposa sendo vendida como escrava, o meu filho sendo vendido. E esse homem saiu todo feliz pela rua, alegre, porque o rei perdoou a dívida dele. E ele estava andando pela cidade e ele encontrou um outro colega de trabalho. E esse colega de trabalho devia para ele um dinheiro que era equivalente mais ou menos a 100 dias de trabalho. Devia para ele esse dinheiro. E esse rapaz foi lá nesse colega dele, desesperado, falou: cara, você está me devendo, você precisa me pagar. E aí o colega dele falou: olha, eu não tenho esse dinheiro para te pagar agora, você aguenta esperar um pouquinho e tal. Aí a Bíblia diz, Jesus contando aqui,
que esse rapaz ficou bravo, agarrou ele, começou a chacoalhar ele e falou assim: cara, você precisa me pagar, eu preciso receber esse dinheiro. E o rapaz falou: eu não tenho esse dinheiro para pagar. Até que chegou o momento que ele fez o devedor ser preso. Ele manipulou toda a situação para que o seu devedor fosse preso. E ali as pessoas conheciam esses rapazes. As pessoas sabiam que esse rapaz tinha sido perdoado pelo rei. O rei tinha perdoado a dívida dele. E agora ele não estava querendo perdoar a dívida do seu próximo, a dívida de um colega de trabalho. E aí começou a ter ali aquelas conversas falando: cara, você viu o que ele fez, meu? Ele acabou de ser perdoado de uma baita dívida e ele não quer perdoar o nosso colega lá. Olha que absurdo isso. Aconteceu que chamaram o rei para conversar. E contaram essa situação para o rei. Falou: rei, você lembra aquele rapaz que você cobrou ele, que ele não tinha dinheiro e tal, que ele ficou chorando e tudo mais? Lembro. O que aconteceu? Então, ele foi cobrar um outro rapaz, o outro rapaz não tinha dinheiro, e ele fez que o outro rapaz fosse preso. Aí o rei ficou indignado com a situação. Então o rei pediu para chamar esse servo até ele. E o rei olhou para ele e falou assim: você não tem vergonha na cara? Você não tem um pingo de vergonha na cara? Eu acabei de perdoar você de uma dívida gigantesca. Porque você ficou chorando, choramingando para mim aqui, pedindo para eu perdoar, para não vender sua esposa, para não vender os seus filhos. E você não é capaz de perdoar a dívida do seu colega de trabalho? Então, acontece que o rei ficou muito irado e ele pediu para que levasse esse homem para os torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Ele tinha sido perdoado, mas ele agiu de má fé com outra pessoa, então o rei pegou ele de jeito e levou aos torturadores para apanhar, e para apanhar até ele pagar tudo o que ele devia. Essa parábola Jesus contou para mostrar um pouco da nossa falta de bom senso com algumas coisas. Pedro se aproxima de Jesus e fala: Senhor, quantas vezes devo perdoar aquelas pessoas que me ofendem? Jesus então diz para Pedro: Pedro, você deve perdoar sempre. Você deve estar disposto a perdoar sempre. E por isso Jesus conta essa parábola. Porque nós gostamos de ser perdoados, mas não gostamos de perdoar. Nós gostamos que as pessoas entendam a nossa situação. Nós gostamos que as pessoas olhem para nós, entendam a nossa situação, entendam o nosso problema, entendam a nossa dificuldade, entendam a nossa dor, mas nós não gostamos de entender a dor do outro. Nós dizemos assim: olha, é que você não sabe da família que eu vim. É que eu tive uma criação muito complicada com meu pai e com a minha mãe. É que eu tive relacionamentos muito complicados no passado. É que eu trabalhei no emprego que fez um mal psicológico para mim terrível. Por isso que eu estou fazendo essas coisas, por isso que eu agi desse jeito. Nós gostamos de contar a nossa história para as pessoas olhar para a nossa história, entender a nossa história e para as pessoas terem dó de nós, terem misericórdia de nós, terem pena de nós e nos perdoar. Mas nós não gostamos de saber da história do outro, de onde o outro veio, da família que o outro veio, a situação que o outro enfrentou durante toda a vida dele. E aí então acontece isso.
Acontece que Jesus mostra que existe um rei. Esse rei na parábola, ele está se referindo a Deus. E Deus é esse rei que quando você peca, quando você erra, quando você comete erros terríveis, você vai até Deus e pede perdão, Deus perdoa. E Deus não perdoa pecados pequenos apenas. Deus perdoa as coisas terríveis que você possa cometer ou que você já cometeu. Deus é esse Deus que perdoa. Perceba que Jesus, quando ele é perguntado, olha, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Jesus, ele não fala assim, olha Pedro, é o seguinte, depende do pecado. Depende do que o irmão fez para você. Dependendo do que o irmão fez para você, você deve perdoar. Dependendo do que o irmão não fez para você, dependendo do que ele fez, da gravidade que ele fez, você não precisa perdoar. Você pode ficar de mal dele para sempre. Jesus, ele não fala isso na parábola. Ele não fala assim, olha, vamos classificar os males, classe A, classe B e classe C. Então, se o pecado for classe A, você não pode perdoar, porque é um pecado muito grave. Se for um pecado classe B, você perdoa, mas aí você nem conversa com a pessoa depois. E se for classe C, você perdoa, porque é um pecadinho leve, você perdoa, aí você volta a abraçar a pessoa, viver com ela de boa. Perceba que Jesus, ele não gasta nenhum tempo classificando os pecados. Ele simplesmente diz assim, Jesus respondeu, eu lhe digo, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mas Senhor, e se o pecado for grave? Até 70 vezes 7. Mas e se for uma coisa terrível? Até 70 vezes 7. Mas se essa pessoa falhou comigo 1, 2, 3, 10 vezes, eu tenho que ficar perdoando essa pessoa 10 vezes, até 70 vezes 7. Mas Senhor, é muito grave o que ele fez, o que ela fez, até 70 vezes 7. E isso, para as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele tempo, era uma coisa terrível. Porque para eles, naquele momento, existia um ditado popular, existia ali alguns conceitos que era mais ou menos assim, olho por olho, dente por dente. Arrancou uma mão minha, eu arranco a sua mão. Me deu um tapa, eu dou um tapa em você. Me deu uma facada, eu dou uma facada em você. Matou o meu filho, eu mato o seu filho. O que tinha na cultura, naquele momento, era isso. Aí, de repente, Jesus, conversando com aquelas pessoas, é questionado sobre perdão. E Jesus diz assim, você deve perdoar até 70 vezes 7. Isso é muito importante, porque Jesus está mostrando que existe um rei, existe um Deus que perdoa você 70 vezes 7, todo santo dia. Ele perdoa você, ele perdoa as suas dívidas, ele perdoa os seus erros, ele perdoa as suas falhas, diariamente. Diariamente. Se Jesus fosse colocar na ponta do lápis lá, falar assim, ó, fulano errou, deixa eu anotar aqui que depois eu vou cobrar ele. Ah, errou de novo? Deixa eu anotar aqui que eu vou cobrar ele. Ah, errou mais uma vez? Deixa eu anotar aqui. É uma dívida que eu e você não conseguimos pagar. Eu e você não conseguimos pagar essa dívida de jeito nenhum. A ponto do rei falar assim, olha, é o seguinte, eu vou vender sua esposa, eu vou vender seus filhos, inclusive eu vou vender você como escravo para pagar essa dívida. Então o servo prostrou-se diante do rei e implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo.
Aí, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Olha só, o rei, ele não deu um prazo maior. Falou assim, ó, é o seguinte, então eu vou te dar 30 dias para você acertar aqui. Eu vou te dar 2 meses para você acertar a sua dívida. Não. O que o rei fez? O rei cancelou a dívida. O que Deus faz comigo e com você quando nos arrependemos dos nossos pecados? Ele cancela a dívida. Ele cancela a dívida. É muito interessante isso, porque o servo, ele não pede para cancelar a dívida. Olha o que o servo pede. Ele pede assim, olha, Senhor, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Ou seja, Senhor, espere mais um pouquinho, me dê um prazo maior que eu vou acertar com você. E aí o rei diz, não se preocupa não, eu perdoo essa dívida. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E aí então, fica uma coisa muito evidente que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, que é a questão do arrependimento. Presta atenção nisso. O arrependimento, ele tem que melhorar você e não piorar. Tem pessoas que se arrependem, ela comete um pecado, comete um erro, e aí a pessoa fica assim, nossa, eu sou um lixo, eu não mereço viver, eu mereço morrer, porque eu cometi esse erro, eu cometi esse pecado, eu mereço ir para o inferno, eu não quero mais estar na igreja, eu não quero mais fazer nada, eu quero sumir no mundo. A pessoa fecha a casa, fecha o quarto, fica lá no escuro, deprimida, para de comer, não come mais nada, ou então começa a comer que nem louco. Esse tipo de arrependimento, ele está mais para um remorso do que arrependimento. Porque o remorso vem do sentido de ficar se mordendo novamente. Remorso. E a pessoa fica aquilo ali, alimentando aquela ferida, mordendo aquela ferida, e aquela ferida nunca sara. A pessoa nunca consegue superar aquele problema, nunca. Fica sempre ali. Se reúne para conversar, sempre fica falando a mesma coisa, o mesmo assunto, a mesma ferida, remordendo a mesma coisa sempre. O remorso, ele nunca te melhora. Muito pelo contrário, o remorso piora. O remorso piora a pessoa fica num estado de depressão, num estado de inferioridade terrível. Porque eu errei, porque eu não mereço ser perdoado, porque eu mereço morrer, porque eu mereço tudo de ruim, eu mereço que a minha vida acabe, eu mereço que a minha família acabe, eu mereço que tudo acabe. Porque nós pecamos, porque nós falhamos. Mas arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento, ele te melhora. O arrependimento faz você se tornar uma pessoa melhor. Um exemplo disso, Pedro. Pedro, vocês se lembram daquela ocasião onde Pedro nega Jesus 3 vezes e ele fica muito arrependido. Presta atenção, Pedro ele não fica com remorso. Pedro fica arrependido. Então Pedro, arrependido, se conserta com Deus, pede perdão a Deus, pede perdão para Jesus. E depois desse arrependimento, o que Pedro faz? Pedro começa a desenvolver o seu ministério, a viver a sua vida com uma nova percepção. Pedro se torna um homem melhor. Pedro se torna uma pessoa melhor. Pedro se torna uma pessoa mais grata, sabendo que ele foi perdoado e que agora ele pode também perdoar aqueles que ofenderem a ele.
O arrependimento sempre vai melhorar você. O remorso sempre vai piorar você. Pessoas arrependidas melhoram. Pessoas arrependidas, elas analisam a vida delas e elas falam, olha, o que eu posso fazer para melhorar isso? A pessoa arrependida, ela vai tentar fazer o possível para melhorar aquilo que ela errou. Ela vai fazer o possível para tentar ser uma pessoa melhor, para esquecer aquilo que ela fez, não ficar mais remordendo aquilo e tentar ser uma pessoa melhor, tentar ajudar outras pessoas que falharam. Mas, irmãos, nós sabemos que nós, seres humanos, nós temos um dedo muito pesado para apontar para os outros. Esse dedo aqui, ó, pesa 1 tonelada, é pesado. Julga sem dó nenhuma. Não presta, é vagabundo, é vagabunda, não merece perdão, merece morrer. Dedo muito pesado, muito pesado. Eu me lembro de um relato uma vez de uma moça que era de uma igreja e ela engravidou solteira. Estava com um namoradinho lá, tal, engravidou. Aí o pastor chamou ela à frente para dar uma disciplina. Aí chamou a moça à frente, falou, irmãos, está vendo essa moça? Ela fornicou, ela pecou. Isso é uma vergonha para a igreja, isso é uma vergonha para Deus e a igreja toda lá. Verdade, pastor, é uma vergonha mesmo, pastor, é verdade. Irmãos, essa moça está em disciplina, ela não sobe mais nesse altar, ela não sobe mais nesse púlpito, enquanto ela não se consertar com Deus. Devastou a vida da moça. Agora, acolher, aconselhar, conversar, falar, olha minha jovem, nós sabemos que você errou, mas nós estamos aqui junto com você, nós vamos cuidar de você, nós vamos tratar junto com você, nós vamos ajudar você com o seu filho, nós vamos acolher você, porque esse é o papel da igreja. Porque afinal de contas, o que Jesus diz quando quiseram apedrejar aquela mulher adúltera? Jesus olhou para as pessoas e falou assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eu não me lembro, não é relatado na Bíblia, que alguém se atreveu a atirar uma pedra. Mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso na rede social, lá no Facebook, o dedinho, ó, pesa 1 tonelada para julgar o outro. Lá no YouTube, nos comentários, o dedo pesa 1 tonelada para julgar o outro. Lá na nossa família, nos nossos amigos, quando estamos falando de alguém, a nossa língua, ela é uma flecha certeira, sem perdão nenhum, sem amor nenhum, sem misericórdia nenhuma. Nós somos hipócritas em muitos momentos da nossa vida. Nós somos hipócritas, porque nós exigimos perfeição dos outros, quando na verdade nós somos pecadores tanto quanto os outros, falhos tanto quanto os outros. Talvez não falhamos naquela área, mas falhamos numa outra área. Então o nosso dedo justiceiro se levanta ao céu e julga, sem dó e nem piedade. Irmãos, eu sei de história de pastores que foram estraçalhados pela igreja porque erraram. Eu sei histórias de cristãos, de membros de igreja que foram estraçalhados pela igreja porque erraram. Foram destruídos. As pessoas olhavam, falaram, ó, caso dessa moça que ficou grávida, falavam para jovens,
Olha, ninguém anda com aquela menina lá, pervertida. Não quero ninguém. As mães, né, falavam assim, não quero você andando com fulana, hein? Fulana não presta. Aí as jovens, fulana não presta. Você viu o que fulana fez? Irmãos, o que Jesus está contando para nós nessa parábola tem muito a ver com a nossa vida hoje. Tem muito a ver com a nossa vida hoje. Hoje nós temos ouvido bastante aí na internet sobre a cultura do cancelamento, onde você precisa andar exatamente do jeito que essas pessoas querem. A partir do momento que você não anda do jeito que eles querem, eles te cancelam, eles arrancam o seu emprego, eles fazem a sua vida virar um verdadeiro inferno se você não se comportar do jeito que eles querem. Mas essa cultura do cancelamento, ela não surgiu hoje. Essa cultura do cancelamento está existindo desde quando o pecado entrou na humanidade. E nós somos muito parecidos com esse servo aqui, que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós vamos para Deus, choramos, Deus me perdoa, Senhor. Senhor, você sabe que eu não queria fazer isso, né, Senhor? Você sabe o jeito que, olha Deus, eu fui pego desprevenido, Senhor. Olha, Senhor, eu não tive maturidade, Deus. Deus, eu fui muito influenciado, Senhor. Me perdoa. Aí Deus, amoroso que é, Ele perdoa. Ele fala, não, meu filho, eu te perdoo, tá bom, eu te perdoo. Aí alguém erra e você fica sabendo. Meu irmão, mas é cada pedrada que a gente solta que eu vou falar para você. É cada pedrada, é cada acusação que a gente solta sem dó nem piedade. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 70 vezes 7. Olha, se você não percebe que tem um rei, um Deus poderoso, um Deus amoroso que te perdoa constantemente, você nunca vai conseguir perdoar outras pessoas. Eu me lembro uma vez, quando eu estava fazendo aqui na igreja uma exposição sobre Hebreus, sobre a carta aos Hebreus, e eu disse o seguinte, eu falei que se Deus tirar a mão, a graça dele de nos proteger de alguns erros, a nossa vida vira um verdadeiro inferno. Porque tem muitas coisas, irmãos, que nós erramos, que nós pecamos, que você erra, que eu erro, pecados que nós cometemos, que Deus, Ele mesmo assim é misericordioso, que esses é um dos atributos de Deus mais incríveis. A misericórdia, a capacidade de perdoar. E Ele olha para você, vê que você errou, e ainda assim, Ele perdoa. Ele fala assim, olha, eu não vou castigar, eu não vou pesar a mão, eu vou deixar. E quantos pecados que Deus perdoa, e Ele nem sequer pesa a mão. Esse servo foi perdoado, esse servo foi acolhido pelo rei, mas na hora de perdoar o outro, ele não quis perdoar, ele não quis acolher o outro. Então, o Senhor chamou esse servo hipócrita e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu irmão como eu tive de você? Você não deveria ter tido misericórdia do seu amigo, da sua amiga, como eu tive de você? Você não deveria, irado,
O rei agora, ele já mudou de estágio. No comecinho, ele estava bem tranquilo, bem calmo. Mas agora Jesus conta na parábola que o rei ficou irado. Seu senhor, e ele pegou esse servo e entregou aos torturadores. Aí, lá no capítulo 18 de Mateus e no verso 35, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia rapidamente. Mateus 18, 35, diz assim: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial. O que Deus vai fazer, o que o Pai Celestial vai fazer com aqueles que não forem misericordiosos, com aqueles que não perdoarem? O que Deus vai fazer? Ele também não será misericordioso. Ele também não vai agir com misericórdia. Vocês lembram daquela outra fala de Jesus, onde ele diz assim: olha, não julguem, para que vocês não sejam julgados. E na medida em que você julgar, você será julgado. Ou seja, se você é um justiceiro, você gosta mesmo de apontar o dedo e tal, o que Jesus está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: olha, toma muito cuidado para você não pisar na bola, porque no dia que você pisar na bola, você está enrolado. Ninguém terá misericórdia de você, inclusive Deus. Inclusive Deus. Então, não julguem para que você não seja julgado, e na medida em que você julgar, você também será julgado. Então, tomemos cuidado com isso. Olhemos para Deus, olhemos para esse ensinamento de Jesus e vamos aprender a ter uma vida cristã de acordo com o que o nosso Deus ensina. Porque esse mundo, ele realmente é hipócrita. O mundo que nós vivemos é hipócrita. É hipócrita, é julgador, quer matar, quer cancelar. Gosta de ser perdoado, mas abomina perdoar. Por isso que nós não devemos olhar para que um artista, uma celebridade está dizendo ou está fazendo. Nós precisamos olhar para Jesus, o que Jesus nos ensina. E Jesus nos ensina que nós temos um Deus que é rico em misericórdia. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A cada manhã. Porque se a misericórdia do Senhor não se renovar sobre a sua vida, você está enrolado. Porque se um belo dia Deus acordar e falar assim: olha, não vou te perdoar mais não, meu amigo. Agora vai ser olho por olho e dente por dente. O que você fazer, eu vou cobrar exatamente o que você fizer. Você está enrolado. Você está muito enrolado. Mas Deus tem esse atributo maravilhoso de ser um Deus misericordioso. E nós precisamos olhar para Deus e agradecer a Ele todos os dias por nos perdoar, por ser esse Deus de amor, por Jesus dar essa lição tão importante para Pedro. Fala: Pedro, perdoe 70 vezes 7, meu filho. Pedro, eu sei que muitas vezes você não vai querer perdoar. Eu sei que muitas vezes você vai ficar muito ferido, muito machucado. Mas, meu filho, eu posso te dar um conselho: perdoa. Perdoa. Aprenda com o seu Pai Celestial a ser misericordioso. Vocês se lembram de Jesus na cruz? Onde ele diz: Pai, tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus tinha apanhado. Jesus tinha sido humilhado. E ainda assim, ele estava tendo misericórdia com o outro. Irmãos,
para que nós possamos ter uma vida cristã de fato. Seja misericordioso. Esse dedo, que às vezes costuma ser o dedo justiceiro, abaixe esse dedo. Quando você está lá nas suas redes sociais, que você fica louco para dar uma alfinetada em alguém, toma muito cuidado. Se alguém da sua família cometeu um erro, um pecado, haja com misericórdia, mesmo que todo mundo na sua família queira apedrejar, seja você aquele representante de Jesus, onde diga, olha, eu quero agir com misericórdia com essa pessoa. Se na nossa igreja alguém pecar, alguém falhar, que nós possamos agir com misericórdia, cuidar, acolher os nossos irmãos. Porque a nossa tendência sempre vai ser crucificar. A nossa tendência sempre vai ser matar. A nossa tendência sempre vai ser apedrejar. Mas não é isso que Deus nos ensina. Que você possa ser misericordioso com o seu filho. Que você possa ser misericordioso com o seu marido, com a sua esposa. Que nós possamos ser misericordiosos como igreja, como irmãos na fé, como colegas de ministério. Que você possa ser misericordioso com aquele cara difícil lá no seu trabalho. Ah, eu não suporto aquele cara, meu Deus do céu. Seja misericordioso. Seja misericordioso. E você receberá misericórdia. Irmãos, eu poderia ainda falar mais sobre isso, mas eu creio que já ficou bastante claro para você o que Jesus tem a nos ensinar na noite de hoje. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Seja um homem, uma mulher que tenha misericórdia no seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor, coloque-se de pé.